né? Seria muito bom que esses nossos amigos aí do Brasil, que estão tão entusiasmados com o socialismo, com o bolivarismo, etc., etc., fizessem, né, uma visita, né, por exemplo, que fossem ali até o Museu do Levante de Varsóvia, né, onde se vê a maravilha que os alemães, conjugados com os russos, fizeram ali, destruindo 80% da cidade. Né? Tem assisti um filme lá com tomadas aéreas, onde você vê assim, um deserto, pilhas e pilhas de tijolos, ruínas, tudo absolutamente caído, e os alemães fazendo aquilo dentro da cidade e os russos atacando a Polônia pelas costas. Um negócio assim sabe, de uma coragem, de uma grandiosidade que bem mostra o que é a mentalidade revolucionária. Né? Então, ali tive a oportunidade de conversar com vários personagens importantes, como Vladimir Tismaniano, que que é um cientista político, membro do nosso Inter-American Institute, autor de livros importantíssimos sobre a história do comunismo, e o grande responsável pela comissão de investigações dos crimes do comunismo. Eles ali em Bucareste eles têm uma instituição que chama o Instituto para a Investigação dos Crimes do Comunismo, e a essa altura já reuniu uma documentação absolutamente formidável. Né? Também tive conversa muito interessante com o filósofo romeno Oria Roman Patapievich, provavelmente o pensador romeno mais importante e criativo dos dias que correm. E a nossa conversa girou em torno do assunto que a nós nos pareceu o principal da vida contemporânea. E o assunto é o seguinte: em todos os países do leste europeu, os países da ex-cortina de ferro, quem está no poder hoje em dia são os mesmos fulanos que estavam lá no tempo do comunismo. Todos, com uma diferença essencial: eles estão muito mais ricos agora. E são absolutamente intocáveis. Nada se pode fazer contra eles. Até na Polônia houve o caso, vamos dizer, de alguém que tentou um processo de indenização, uma coisa assim, e o juiz, o Supremo Tribunal lá, respondeu: não, esses crimes não podem ser punidos porque não existe crime sem uma lei que o defina. E na época não havia Estado de Direito, então não havia lei, então não são crimes. Mas é um raciocínio absolutamente maravilhoso. Alguém devia ter lembrado disso aí no julgamento de Nuremberg, né? Não, os nazistas não fizeram nada de errado, porque na época não tinha lei que proibisse que eles matassem judeu a granel, então não é crime nenhum, né? Isso aí, a gente tem uma sentença lavrada por uma Suprema Corte de uma democracia moderna, porque, na verdade, as instituições formais da democracia estão em vigor em todos esses países. Você tem eleições, você tem liberdade de imprensa, só que tem o seguinte: não só os altos cargos estão todos na mão dos velhos comunistas, como também a mídia está na mão deles. Isso é regra geral no mundo. Né? Então, isso significa o seguinte: tudo aquilo que o Anatoly Golitsyn escreveu no livro New Lies for Old, Novas Mentiras no Lugar das Velhas, se revela integralmente correto. Aliás, o diagnóstico não é só dele. Isso aqui você também vê nos livros do Vladimir Bukovsky, François Thom e inúmeros, Hélène Carrère-Dancos, todos os especialistas, estudiosos de assuntos soviéticos, entenderam já há muito tempo que a tal da perestroika não foi feita, tá certo, para mudar o regime, mas para salvá-lo. Né? Não foi feito para extinguir o regime comunista, mas para salvar a nomenclatura, salvar aquela elite, de maneira que se realizasse aquilo que no Brasil, né, tem aquele dito célebre: as moscas mudam, mas a merda é a mesma. Né? No caso, é invertido, porque a merda mudou, mas as moscas são as mesmas. Né? Então, isso quer dizer que o objetivo maior da perestroika, que foi salvar os maiores criminosos de todos os tempos, esses objetivos se realizaram integralmente. E então, ali conversando com o professor Oria Roman Patapievich, ele me perguntou:
O que você acha que aconteceu nos últimos 20 anos para que esta absurdidade fosse possível? E nós ali especulando chegamos à conclusão seguinte, que o que aconteceu foi que a política internacional se tornou 80% secreta. Isso quer dizer que as instituições formais, democracia, mídia, etc., tudo isso virou só uma cortina de fumaça. As decisões verdadeiras são tomadas em outras instâncias. Não se trata nem mesmo de dizer, não, são organizações secretas. Não, não são organizações secretas, são organizações também oficiais, mas que se apropriaram da autoridade que corresponderia, vamos dizer, ao parlamento, à presidência da república, assim, que legislam à vontade. Então são organismos internacionais, né, que baixam as leis que bem entendem, você nem sabe de onde saíram as tais das leis, quem foi que propôs, aquilo nunca foi discutido em público, de repente aquilo é obrigatório no mundo inteiro. Você quer ver um exemplo? Agora mesmo na ONU, estão discutindo lá, já foi aprovado nas comissões, né, uma lei que permite que as crianças processem os seus próprios pais. Né? Era uma instituição que existia na União Soviética, quer dizer, o Estado é o mediador entre a criança e os seus pais, quer dizer, porque a criança não tem uma relação direta com os pais. É tudo através do funcionalismo público, da burocracia, da polícia, etc, etc. Então isso quer dizer que se um garoto denunciasse o pai como conspirador anticomunista, ele seria considerado, a criança seria considerada um herói. Não é isso? Tem até, não me lembro se na Hungria, não sei onde, estátua de um garoto que denunciou o próprio pai. O pai foi mandado lá para a prisão e morreu por lá mesmo. Né? Então, esta coisa de você dividir a família, jogar filho contra pai, já ultrapassou de muito a esfera da pura cultura, dos sentimentos e da imaginação. Agora está virando lei, minha gente. Né? Isso quer dizer que o seu filho de 5 anos inventa uma merda qualquer contra você, vai na delegacia e os caras te prendem, porra. É simplesmente o que vai acontecer. Então, este é o novo sistema de governo que já está implantado no mundo. Vocês podem ver, assim, todas, né, as leis politicamente corretas que são adotadas no Brasil, na Argentina, no Peru, na América Latina, na Zâmbia, na casa do caralho, todas vêm prontas da ONU. Quer dizer, é uma coisa de uma uniformidade extraordinária. Né? E ainda tem gente que diz, não, mas será que é? Será que existe uma pressão mundial para isso aí? Né? Até o meu amigo Reinaldo Azevedo dizendo, não, eu acho que isso é exagero. Não é questão de achar, Reinaldo, é questão de você estudar, conhecer a documentação. Só que a documentação é tão grande, tão grande, tão grande, que só quem estuda a coisa de maneira quase especializada é que pode entender o que está acontecendo. Então se criou assim um governo secreto, que é secreto não porque ele se esconde, mas porque a complicação é tão grande que o cidadão comum não consegue acompanhar isso aí. Só estudiosos, só eruditos, só scholars conseguem acompanhar o que eles estão fazendo e compreender. Então criou uma espécie de barreira intelectual intransponível. Então, no mundo de hoje, então, o governo já é secreto. O fator secreto, vamos dizer, sempre existiu um pouco ao longo da história, né? Até o René Guénon dizia que é o segredo da essência mesmo do poder. Mas, vamos dizer, até o século XIX, a influência, por exemplo, de serviços secretos se limitava mais ao campo militar. No século XX, os russos inventaram a tal da KGB, que chamava NKVD, que era a verdadeira administração do país. Quer dizer, o sistema soviético se baseava em 2 pilares, a KGB e o partido. Tá certo? Mas, naturalmente, a KGB, que tinha a ficha de todos os membros do partido, era realmente quem mandava. O partido era uma fachada da KGB. E quando caiu a União Soviética, a KGB ficou absolutamente intacta. Tá certo? Não só ficou intacta, como aumentou o seu contingente e hoje tem mais poder até do que tinha no tempo do regime comunista. No tempo do regime comunista havia um agente da KGB para cada 400 cidadãos. Hoje tem um para cada 200, quer dizer, duplicou o tamanho do negócio. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu. Nunca ninguém fora da KGB soube qual é o tamanho do orçamento da KGB. E além da KGB, ainda tinha o Serviço Secreto Militar, o tal do GRU, que era uma entidade de uma delicadeza exemplar, que quando um dos seus traía, né, ou era acusado de traição, o sujeito era queimado vivo. Está no livro Memórias do Viktor Suvorov, que foi agente do GRU e conseguiu fugir, né?
Então ele diz ali, olha, no GRU você só podia entrar. Só tinha um jeito de você sair. Saía pela chaminé em formato de fumaça. Né? Então, isso era considerado uma coisa normal. E este sistema baseado inteiramente na polícia secreta, quer dizer, o Estado policial na sua forma mais pura que já existiu, né? Perto do qual até a Alemanha nazista, né, se aproximava mais de um caos do que de um regime totalitário, porque na Alemanha nazista você tinha 20 serviços secretos, cada um boicotando o outro, enquanto na Rússia você tinha um negócio totalmente centralizado na mão da KGB e do GRU. Tá certo? Nem o partido podia com eles. Então, vamos dizer, a expressão mais pura do totalitarismo foi realmente o regime soviético, do qual o regime nazista foi apenas, vamos dizer, uma cópia remota e mal feita. Né? Então, a gente vê que esse sistema sobreviveu muito bem, tá certo? À chamada liquidação da União Soviética. Um dos motivos pelos quais sobreviveu é que é o seguinte, nos últimos 20 anos de existência da União Soviética, quando as ideias de perestroika começaram a circular por aí, os capitalistas ocidentais, todos os governos ocidentais, retiraram o apoio que vinham dando aos dissidentes, que àquela altura estava metade na cadeia, e começou a apoiar os chamados comunistas reformistas. Começou a desprezar os dissidentes, não, aqueles são apenas uns idealistas, sonhadores, mas esses comunistas reformistas, tipo Gorbachev, tal, esses são os caras realistas, que vão realmente fazer alguma coisa. Então acontece que quando o sistema soviético veio abaixo, toda a elite ocidental tinha rabo preso com a KGB. Então, evidentemente, existe essa dupla proteção. Por um lado, vem o sistema totalitário que se protege a si mesmo, assegurando lugares, né, para os seus membros nas novas modalidades de governo. E, por outro lado, a elite ocidental inteira, dona dos meios de comunicação, encobrindo tudo para ninguém saber de coisa nenhuma e ninguém ficar brabinho com os comunistas. Quer dizer, é realmente assim, aliança de merda com bosta, tá entendendo? O que mais pode? Esse é o mundo no qual nós estamos vivendo. Então é um mundo da falsidade total, da mentira total. E ao mesmo tempo, o sistema da mídia internacional se transformou apenas, vamos dizer, numa rede de camuflagens. Tá certo?